Existe algo profundamente inquietante no silêncio. Historicamente, antes de grandes ruínas, o mundo parece mergulhar em um estado de mudez absoluta. Por volta de 1400 a.C., a cidade mais antiga de que se tem registro testemunhou o silêncio mais ensurdecedor de todos os tempos. Jericó não era meramente uma cidade, era um oásis fortificado sob uma engenharia militar formidável. Suas muralhas duplas foram projetadas para resistir a cercos de longos meses. Mas do alto das torres, o que os vigias viam não era um ataque comum. Era algo que eles não conseguiam entender. A instrução recebida era, no mínimo, inusitada. Marchem sem brados de guerra, sem o tilintar de espadas. Apenas o som rítmico dos passos. Durante 6 dias, o exército de Israel foi uma sombra silenciosa circundando aquelas torres. O temor dos habitantes não nasceu do ruído das armas, mas da incerteza gerada por aquele silêncio persistente. Ao 7º dia, a frequência mudou. Não foi a força bruta que desmoronou as estruturas de Jericó, mas o alinhamento de um povo a uma instrução superior. Quando as trombetas soaram e o povo gritou, as muralhas não cederam para fora. Elas ruíram sobre si mesmas, servindo como rampas para a incursão final. Muralhas não caem por força física, elas caem por constância e obediência. Jericó deixou de ser um obstáculo para se tornar o portal de uma nova história. Qual é a barreira que hoje impede você de avançar? Lembre-se, o 7º dia sempre chega para quem não desiste de marchar. Mas a vitória de Jericó começou muito antes das trombetas. Nos becos escuros da cidade, 2 espiões hebreus encontraram refúgio onde ninguém esperaria. Na casa de Raabe, ali entre as sombras, e o linho estendido no terraço. O destino da fortaleza começou a ser selado por uma aliança de fé. Enquanto o povo de Israel marchava em silêncio absoluto lá fora, dentro de Jericó, o clima era de claustrofobia. Portões trancados, ruas desertas e o som constante dos passos rítmicos que atravessavam as grossas paredes de pedra. O silêncio de Deus era o barulho mais aterrorizante para os cananeus. No centro daquela marcha, não havia generais ou máquinas de guerra. Havia apenas uma caixa revestida de ouro. A Arca da Aliança. Para o mundo antigo, aquilo era a presença física do divino. Onde a arca passava, as leis da natureza pareciam se curvar. Para entender o tamanho do desafio, precisamos olhar para Jericó não como uma cidade, mas como uma fortaleza. Localizada no Vale do Jordão, ela controlava rotas comerciais vitais. Suas muralhas duplas, um projeto de engenharia raro no mundo antigo, não protegiam apenas casas. Elas protegiam a própria soberania cananeia. Durante a semana da marcha, o interior de Jericó transformou-se em uma panela de pressão. O som rítmico dos passos lá fora, rastejando pelas espessas muralhas de pedra, era a única música que tocava. O comércio parou e as ruas ficaram desertas. O silêncio absoluto de Deus era o som mais aterrorizante para os cananeus. A história de Jericó não é apenas sobre pedras e muralhas, é sobre a fragilidade da soberania diante de uma aliança de fé. 2 espiões hebreus encontraram refúgio onde ninguém esperaria. Na casa de Raabe, no topo da muralha, a escuridão foi a testemunha de uma das alianças mais improváveis da história, que salvou uma vida e selou o destino de uma cidade. No centro daquela marcha rítmica não estava a força militar de um general, mas a própria essência de Deus. A Arca da Aliança era o coração e o pilar do acampamento. À noite, a mesma arca que trazia o silêncio durante o dia, trazia a luz do pilar de fogo que guardava o acampamento. O espiritual era a estratégia de guerra. No acampamento hebreu, a semana foi de disciplina e consagração. Ninguém gritava ordens de ataque. Eles apenas aguardavam a ordem de marchar. O silêncio era a consagração do povo antes do clamor. Ao amanhecer do 7º dia,
A atmosfera mudou. Não era apenas mais uma marcha, o sol nascia com uma intensidade diferente. E o exército de Israel se posicionava não para circundar a cidade, mas para a sétima e última volta. A cidade de Jericó prendia a respiração. A ordem foi dada. O silêncio foi quebrado não pelo grito de guerra, mas pelo som agudo e penetrante dos chofares. O ar vibrava com a frequência da fé. E então, o povo gritou. Não um grito de medo, mas um clamor de vitória, que ecoou pelas montanhas. No momento do clamor, o impossível aconteceu. O chão tremeu, e as muralhas que resistiram a séculos de cercos e invasões cederam. Elas não caíram para fora, como um colapso comum. Elas ruíram sobre si mesmas, de dentro para fora, criando as próprias rampas que levaram os hebreus para dentro da cidade. A cidade, que era um símbolo de resistência, tornou-se um portal para uma nova história. Israel não venceu com espadas, mas com obediência. A queda de Jericó foi o ponto de partida de uma conquista que mudou o curso do mundo antigo. Jericó nos ensina que muralhas não caem por força física, elas caem por constância e fé. Talvez você esteja na sexta volta, cansado e sem ver resultados, mas o sétimo dia está chegando. Se você está pronto para ver suas muralhas caírem, inscreva-se no canal e comente: "Eu não vou parar de marchar".